Após um jogo da Libertadores da América fora de casa, em outro país, onde o resultado não foi dos melhores, alguns torcedores descobriram que seus diretores passaram a noite em hotéis luxuosos, enquanto a maioria ficou hospedada em pensões. Além de que as camisetas que eram para ser distribuídas gratuitamente e demais brindes estavam sendo vendidos. Isso acendeu uma fagulha, um sentimento. Na cabeça de alguns, eles precisavam de independência. O ano era 1972, o time São Paulo Futebol Clube. O sentimento, esse era de revolta, de se impor, de se tornar oposição. Bastou o Newton, o Ricardo Rep, o Rinaldo e demais amigos descontentes debaterem a ideia em um jogo no Pacaembu e pronto. A ideologia estava formada na mente daqueles jovens que há algum tempo já estavam insatisfeitos com as regras impostas pelo pessoal mais velho. Você acha que foi fácil fundar a torcida? As dificuldades eram muitas, o próprio clube não gostou nadinha da ideia. O engraçado foi que eles disseram que isso era coisa de gambá maloqueiro. Um local para se reunir? Uma sede? Naquele tempo as coisas não eram tão fáceis assim. Mas mesmo assim nos reunimos e foi na Avenida Ipiranga, em uma das salas da Esfera Tour Turismo. Nesse dia foi decidido o nome da torcida, que se chamaria Torcida Tricolor Independente. Uma bela sugestão do Newton, já que a organizada seria independente do São Paulo. Com o nome decidido, precisaremos de uma camisa. Nada melhor do que utilizar o padrão do uniforme 1. Claro, o uniforme 1 do São Paulo, já que a outra torcida utilizava o uniforme 2. Pronto, só faltava definir a diretoria e definimos. Newton Ribeiro, presidente, Rinaldo Cardoso Leite, vice-presidente, Ricardo Rep, coordenador de campo e tesoureiro, e Célio Perina, José Octávio Alves, Plínio Peluso, José Oswaldo Feitosa, os diretores. Nossos bandeirões deveriam chamar a atenção, e por isso foi decidido que teriam 4 por 6 metros, com o nome da torcida. A torcedora símbolo seria a Dona Filinha, uma figura muito querida. Nesse dia, 17 de abril de 1972, foi fundada a Torcida Tricolor Independente. O primeiro jogo em que a torcida compareceu oficialmente foi no dia 23 de abril de 1972 no Pacaembu. E para conseguir um espaço na arquibancada foi complicado, mas conseguimos ficar no meio da bancada. Agora, tudo encaminhava bem, só faltavam os novos associados. A maior dificuldade foi com os proprietários que negavam a locação logo após saberem do motivo da procura. Enquanto isso, os encontros se realizavam na Galeria Guatapará, na rua 24 de Maio, ou no Largo do Paissandu a céu aberto. O país passava por uma época de muita repressão e ditadura, e os torcedores sempre eram repreendidos pela polícia, que não podia ver um grupo reunido que já desconfiava de um complô. Recorreram a diversas pessoas que se diziam dispostas a ajudar, mas nada conseguiram. A solução veio do Dr. Toledo, que cedeu uma sala da firma de café falida, da qual era o dono, na própria Galeria Guatapará. Mais tarde, alugaram a sala ao lado. Explode coração, a maior felicidade, é lindo, São Paulo, a primeira caravana da torcida foi para Piracicaba e não traz boas recordações. O São Paulo disputava o Paulistão de 1972. A torcida alugou um ônibus, mas somente 15 torcedores apareceram. Mas a segunda viagem foi para Araraquara, ainda durante o campeonato. Foi muito importante, pois trouxe a pessoa que iria pôr as suas finanças em dia, Arari Guimarães. Ele chegou por meio de um anúncio publicado na Gazeta Esportiva, um recurso para completar a lotação do ônibus que até aquele momento estava apenas com 20 reservas e ainda levou mais 10 pessoas para a viagem. Mas sua relevância não se resume a isso. Por ser uma pessoa de muita responsabilidade, foi convidado para ser tesoureiro da torcida. Foi graças a ele que conseguimos tocar a torcida para a frente. Antes do senhor Arari, não se podia dizer que a contabilidade era perfeita. O dinheiro arrecadado ficava no bolso e às vezes servia de pagamento das rodadas de cerveja. Em contrapartida, quando o Independente estava em dificuldades financeiras, usavam os próprios recursos para saldar as dívidas. De 1972 a 1974, período em que o São Paulo não ganhou campeonatos, o número de associados caiu. Para reverter o quadro, algumas pessoas iniciaram uma campanha em rádios e jornais e lançaram também o São Paulino Amigo,
um folheto para ser distribuído nos jogos na tentativa de popularizar a Independente, mas o grande impulso foi dado pela própria polícia. Em protesto à proibição de uso de instrumentos musicais no campo, foi confeccionada uma faixa dizendo "Silêncio, nós estamos jogando". Foi um sucesso. A mídia noticiava esse feito e com isso atraíam os olhares dos tricolores. Em 1995, ocorreu a maior briga de torcida já vista em todos os tempos aqui no Brasil. No estádio Pacaembu, a Independente e a Mancha Verde fez com que, infelizmente, a Federação Paulista de Futebol proibisse a entrada nos estádios e a Justiça, por meio do Ministério Público, anos depois fechou a torcida tricolor independente.